Olá, povo meu, hoje eu quero revelar para vocês quem serão as duas testemunhas que vão pregar na grande tribulação durante 3 anos e meio. Vem comigo no Gotejando Doutrina. Abre a sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo de número 11. Vamos lá, Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo de número 11. A partir do versículo de número 3, diz assim o texto bíblico: E darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestidos de pano de saco. 1260 dias são 3 anos e meio. Pano de saco representa vestes de humilhação, vestes de humildade. Versículo 4: E estas são as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Se alguém lhes quiser fazer algum mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes terão poder para fechar o céu, para que não chovas, nos dias que eles profetizarão. E também terão poder para converter as águas em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes eles quiserem. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, o texto bíblico, ele é bem claro, bem explícito em revelar quem são as duas testemunhas que virão e pregarão na grande tribulação. Se você olhar com os olhos espirituais o texto, está revelado quem são essas duas testemunhas. O texto vai nos informar que eles profetizarão, pregarão o evangelho durante 3 anos e meio, com panos de saco, vestes de humilhação, de humildade, e eles anunciarão o evangelho do reino durante esse período, estabelecido por Deus. E eles terão poder dado por Deus para matar qualquer pessoa que tentar feri-los e que tentar impedi-los de pregar o evangelho do reino durante esses 3 anos e meio. E o texto também vai dizer que essas duas testemunhas, elas terão poder para cerrar o céu, para que não chova durante esses 3 anos e meio. E eles também terão poder para derramar toda sorte de pragas, quanto eles determinarem sobre a terra, e também para converter as águas do mar em sangue. Então, quando você analisa o texto e olha todo o contexto com os olhos do Espírito Santo de Deus, você entende que essas duas testemunhas, elas estão reveladas claramente no texto. Por quê? Porque quem foi que orou no período que esteve aqui na terra para que não chovesse, e não choveu durante 3 anos e meio? Quem foi? Quem foi que disse: segundo a minha palavra, nos tempos do rei Acabe, não chove mais em Israel, e ficou sem chover 3 anos e meio? Quem foi que falou isso? Foi o profeta Elias, certo? E quem foi que Deus deu autoridade e poder para converter as águas do mar em sangue e também derramar todo tipo de praga sobre a face da terra? Quem fez isso no seu ministério aqui na terra? Não foi Moisés? Então, meu amado, o texto é bem clássico, está bem explícito que as duas testemunhas serão Moisés e Elias. Elias, todos conhecem a sua história, foi transladado ao céu numa carruagem de fogo, não provou da morte. Então, se ele não provou da morte, é porque ele está vivo. Ah, pastor, mas ele está vivo aonde?
Aonde que ele está? Não sei. Isso é um mistério de Deus, meu amado. Tem coisas que a nós é revelado, tem coisas que a nós não é revelado. Deus não deve satisfação para o homem. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. As coisas reveladas são para nós, as ocultas pertencem a Deus. Então, não temos como saber, a não ser que Deus queira nos revelar aonde eles estão. Mas o fato é que Elias não morreu, ele está vivo, está guardado com Deus em alguma dimensão que nós não sabemos aonde é. Mas pastor, mas e quanto a Moisés? Moisés, a Bíblia diz que ele morreu, certo? A Bíblia diz que Moisés morreu. Só que no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 17, que fala sobre a transfiguração, quando Jesus sobe ao alto monte para orar, e Pedro, Tiago e João vai junto com ele. Quem é que se apresenta para Jesus ali em cima daquele monte? Quem é que se apresenta? Não foi Moisés? Não foi Elias? Sim. Então, primeira coisa que nós aprendemos aqui, se Moisés e Elias se apresentou diante de Jesus, significa que eles estão vivos. Por quê? Porque, segundo o texto bíblico em Hebreus 9, 27, morreu, segue-se o juízo. Morto não pode voltar para falar com quem está vivo. Porque se isso fosse verdade, nós daríamos base para a doutrina espírita, que apregoa, que o morto pode se comunicar com quem está vivo. E isso não tem base bíblica, isso é uma heresia. Então, se Moisés e Elias voltou para falar com Jesus, é porque eles estão vivos. Elias, nós sabemos que não provou da morte, mas Moisés, o texto bíblico diz que ele morreu. Então, se ele apareceu para falar com Jesus, é porque Deus o ressuscitou. Então, um não provou da morte, o outro provou, mas foi ressuscitado pelo Senhor. Para quê, pastor? Para que eles fiquem resguardados para o grande dia da grande tribulação, aonde eles vão voltar para poder continuar a pregação do evangelho do reino. Ou seja, o ministério de Moisés e o ministério de Elias não acabou, só deu uma pausa. Eles ainda vão voltar para terminar o seu ministério. Oh glória, aleluia. Então, meu amado, se você tem dúvidas de que seja Moisés e Elias, meu amado, não tenha mais, porque o texto bíblico, ele é bem explícito. E se você tem o Espírito Santo de Deus, ele vai confirmar no teu coração e vai te esclarecer e tirar todas as dúvidas que você tem a respeito das duas testemunhas. Então, que você possa aí, degustar essa revelação de Deus, e com certeza é um ato que haverá de acontecer muito em breve, quando se der início à grande tribulação. Nós sabemos que a grande tribulação, que é o chamado governo do anticristo, ela ocorrerá durante 7 anos, 3 anos e meio de uma falsa paz, e os outros 3 anos e meio ele se revelará e se mostrará quem realmente ele é, o iníquo, o filho da perdição, a besta que subiu do mar. E então ele se revelará como o principal agente de Satanás para a destruição da humanidade, e principalmente para a perseguição daqueles que servem e acreditam no Senhor Jesus. Então, que você possa se degustar aí com essa palavra, porque esse é um evento que muito em breve acontecerá e não tardará, porque fiel o Senhor para cumprir com as suas palavras, e ainda que passe céu e passe terra, as suas palavras jamais passarão. Que Deus te abençoe com essa palavra. Então fique aí com essa revelação de Deus para você, em nome de Jesus.